E o rei Zedequias, filho de Josias, reinou em lugar de Conias filho de Joaquim, ao qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha constituído por rei na terra de Judá. Porém nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra, deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por meio do profeta Jeremias. Porém o rei Zedequias mandou a Jucal filho de Selemias, e a Sofonias filho de Mazeias sacerdote, para que dissessem ao profeta Jeremias: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E Jeremias tinha liberdade de entrar e sair entre o povo, pois não o tinham posto na casa do cárcere. E o exército de Faraó havia saído do Egito, e os caldeus que tinham cercado a Jerusalém, ao ouvirem esta notícia, foram embora de Jerusalém. Então veio palavra do Senhor a Jeremias, o profeta, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me perguntar: eis que o exército de Faraó que saiu para vosso socorro voltará à sua terra, ao Egito, e os caldeus voltarão, e lutarão contra esta cidade, e a tomarão, e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: não enganeis vossas almas, dizendo: sem dúvida os caldeus irão embora de nós, pois não irão. Porque mesmo se ferisseis todo o exército dos caldeus que lutam contra vós, e restassem deles apenas homens feridos, ainda assim cada um se levantaria em sua tenda, e queimaria esta cidade a fogo. E aconteceu que, quando o exército dos caldeus havia saído de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém para ir à terra de Benjamim, para ali receber sua parte no meio do povo. Porém quando ele chegou à porta de Benjamim, estava ali um capitão dos da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu ao profeta Jeremias, dizendo: estás te rendendo aos caldeus. E disse Jeremias: não é verdade, eu não estou me rendendo aos caldeus. Porém ele não lhe deu ouvidos. Em vez disso, Jerias prendeu a Jeremias, e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram, e o puseram na prisão, na casa do escriba Jonatas, pois a tinham tornado em cárcere. Jeremias entrou na casa da masmorra, e nas celas, e havendo Jeremias estado ali por muitos dias, o rei Zedequias enviou, e mandou trazê-lo. E o rei lhe perguntou em sua casa em segredo, e disse: há alguma palavra do Senhor? E Jeremias disse: há. E ele disse: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, contra teus servos, e contra este povo, para que me pusesseis no cárcere? E onde estão vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: não virá o rei da Babilônia contra vós, nem contra esta terra? Agora pois, ouve, por favor, ó rei, meu senhor, chegue, por favor, minha súplica diante de ti, e não me deixes voltar à casa do escriba Jonatas, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias mandou que pusessem a Jeremias no pátio da guarda, e que lhe dessem uma porção de pão por dia, da rua dos padeiros, até todo o pão da cidade ter se acabado. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Então Cefatias filho de Matã, Gedalias filho de Pazur, Jucal filho de Selemias, e Pazur filho de Melquias, ouviram as palavras que Jeremias falava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, quem ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome, ou pela pestilência, mas quem sair aos caldeus viverá, pois sua alma lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor, certamente esta cidade será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, que a tomará. E os príncipes disseram ao rei: morra agora este homem, porque assim ele enfraquece as mãos dos homens de guerra que restaram nesta cidade, e as mãos de todo o povo, falando-lhes tais palavras, pois este homem não busca a paz deste povo, mas sim o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está em vossas mãos, pois o rei não poderia fazer contra vós coisa alguma. Então eles tomaram a Jeremias, e o lançaram na cisterna de Malquias filho de rei, que estava no pátio da guarda, e meteram a Jeremias com cordas. Porém na cisterna não havia água, mas sim lama, e Jeremias se atolou na lama. E Ebed-Meleque, o cuxita, um eunuco que estava na casa do rei, tendo ouvido que haviam posto Jeremias na cisterna, e estando o rei sentado à porta de Benjamim, logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei, e falou ao rei, dizendo: ó rei, meu senhor o rei, estes homens fizeram o mal em tudo quanto tem feito com o profeta Jeremias, ao qual lançaram na cisterna, porque ali ele morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei mandou a Ebed-Meleque, o cuxita, dizendo: toma sob tuas ordens 30 homens daqui, e tira o profeta Jeremias da cisterna, antes que morra. E Ebed-Meleque tomou sob suas ordens os homens, e foi à casa do rei, ao lugar debaixo da tesouraria, e tomou dali trapos velhos rasgados, e trapos velhos gastos, e os desceu a Jeremias com cordas na cisterna. E disse Ebed-Meleque o cuxita a Jeremias: põe agora esses trapos velhos, rasgados, e gastos abaixo das axilas de teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias assim fez. E tiraram a Jeremias com as cordas, e o fizeram subir da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Então o rei Zedequias enviou, e mandou trazer a si ao profeta Jeremias a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E Jeremias disse a Zedequias: se eu te declarar, por acaso não me matarás? E se eu te aconselhar, não me darás ouvido? Então o rei Zedequias jurou a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que buscam tirar tua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então tua alma viverá, e esta cidade não será queimada a fogo. E
viverás tu e tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus, e a queimarão a fogo, e tu não escaparás de suas mãos. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Eu temo por causa dos judeus que se renderam aos caldeus, que não venham a me entregar em suas mãos, e me maltratem. E disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, por favor, a voz do Senhor que eu te falo, e terás bem, e tua alma viverá. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que o Senhor me mostrou. Eis que todas as mulheres que restaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus amigos te enganaram, e prevaleceram contra ti, teus pés se atolaram na lama, e eles se viraram para trás. Assim todas as tuas mulheres e teus filhos serão levados aos caldeus, e tu não escaparás de suas mãos. Ao contrário, pela mão do rei da Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então Zedequias disse a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e então não morrerás. E se os príncipes ouvirem que eu falei contigo, vierem a ti, e te disserem: Declara-nos agora o que falaste com o rei, não nos escondas, e não te mataremos. Dize também o que o rei te falou. Então tu lhes dirás: Supliquei ao rei que não me fizesse voltar à casa de Jonatas para eu não morrer ali. E depois vieram todos os príncipes a Jeremias, e lhe perguntaram, e ele lhes respondeu conforme todas as palavras que o rei tinha lhe mandado. Então lhe deixaram, pois a conversa não tinha sido ouvida. E Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. E ali ainda estava quando Jerusalém foi tomada. Todos os servos que estão sob escravidão estimem aos seus senhores como dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, pelo contrário, que os sirvam melhor, pois os participantes do benefício são crentes e amados. Ensina e exorta estas coisas. Se alguém ensina doutrina diferente, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é conforme a devoção divina, é presunçoso, e nada sabe. Em vez disso, se interessa de maneira doentia por questões e disputas de palavras, das quais nascem invejas, brigas, blasfêmias, suspeitas maldosas, conflitos constantes de pessoas corrompidas de entendimento e privadas da verdade, que pensam que a devoção divina é um meio de lucrar, mas grande lucro é a devoção divina acompanhada de contentamento, pois nada trouxemos ao mundo, e portanto nada podemos levar dele, mas se tivermos alimento e algo com que nos cobrirmos, estejamos contentes com isso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, armadilha, e em muitos desejos insensatos e nocivos, que afundam as pessoas na destruição e perdição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os tipos de males. Alguns o cobiçam, e então se desviaram da fé, e perfuraram a si mesmos com muitas dores. Porém tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a devoção divina, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, que lutes a boa luta da fé, agarra a vida eterna para a qual foi chamado, e confessaste a boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos testemunhou a boa confissão, que guardes este mandamento sem mancha nem motivo de repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa nos seus tempos mostrará o bendito e único soberano, o Rei dos reis, e Senhor dos senhores, o único a ter imortalidade, e que habita em luz inacessível, aquele a quem nenhum ser humano viu, nem pode ver, a ele seja honra e poder para sempre. Amém. Manda aos ricos desta era que não sejam soberbos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas sim em Deus, que nos dá abundantemente todas as coisas que são para alegria, que façam o bem, sejam ricos em boas obras, dispostos a compartilhar, e generosos, que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que obtenham a verdadeira vida. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando conversas vãs e profanas, e controvérsias do que é falsamente chamado de conhecimento, que alguns declararam seguir, e se desviaram da fé. A graça seja convosco. Parabéns, você finalizou a primeira carta de Paulo a Timóteo. O homem que não pode conter seu espírito é como uma cidade derrubada sem muro.